E o quadro Bom Dia Doutor de hoje vai discutir um assunto que interessa principalmente aos pais com filhos em idade escolar. O chamado déficit de atenção é um transtorno mais comum do que se imagina e tem efeitos imediatos no processo de aprendizagem dos estudantes. Quanto mais cedo for diagnosticado, mais fácil se torna o tratamento. Confere aí. Foi só quando o filho completou 10 anos que Álvaro e Aldenora descobriram que ele tinha transtorno de déficit de atenção. Mas a mãe diz que desde pequenino o comportamento dele chamava a atenção. Ele tinha muita agitação, muita hiperatividade. Então aquilo ali chamou a atenção, mas os primeiros diagnósticos foi só apenas que ele era uma criança com muita energia e que a gente tinha que gastar a energia dele. Ele não dormia muito a noite inteira, acordava diversas vezes à noite. Aldenora fala ainda que na escola o filho também não conseguia se concentrar nas aulas. As notas eram baixas e ela chegou a pensar que o desempenho ruim do jovem fosse preguiça de estudar. Em casa, ele parecia estar entendendo as coisas, mas quando ele ia fazer a prova, que ele voltava, ele dizia que tinha sido ótimo, ele sempre saía muito otimista. Só que os resultados eram bem negativos mesmo. A família conta que até fechar o diagnóstico do problema foi preciso peregrinar de consultório em consultório médico. Nós tivemos que andar pelo menos 5 profissionais da área de educação, da área de psicólogos e psiquiatras, até que se fechasse um diagnóstico e também o tratamento, porque alguns deles achavam que o problema era só emocional, outros achavam que era só falta de vontade de estudar e outros achavam que a gente tinha que entrar com medicação e terapia. E na busca de explicações e tratamento para o filho, o seu Álvaro acabou descobrindo que também tinha déficit de atenção. Pesquisando o transtorno do Álvaro, os sintomas dele, a dificuldade de estudo, foi me dado um livro a ler e que eu anotasse as características que eu encontrasse no Álvaro Filho dentro daquelas características do livro. E ali eu encontrei mais coisas minhas do que dele. Mas hoje, com o tratamento e acompanhamento adequado, pai e filho mantêm o problema sob controle. No caso do rapaz, a medicação melhorou a qualidade de vida. Ele ajuda na concentração. Na hora da aula a pessoa consegue ficar mais concentrada e não se distrai muito facilmente. Às vezes pode dar algumas bobeiras, mas é da gente mesmo, a gente foca mesmo no estudo. Para esta orientadora educacional, é muito importante que os pais e professores fiquem atentos ao comportamento das crianças e jovens na escola, e que a maioria dos casos acaba sendo descoberta no ambiente escolar. Daliane diz ainda que o transtorno de déficit de atenção prejudica mesmo o rendimento e que o diagnóstico precoce é fundamental para orientar o trabalho a ser desenvolvido com esse aluno na escola. Quanto mais cedo a gente verifica que esses comportamentos eles demandam um olhar diferenciado, melhor, porque essa criança também sofre menos. Né? Ela não se angustia tanto no seu processo de aprender. Ela vê seus colegas, ela vê seus pares avançando e ela não. Por quê? Né? Aí tem toda uma questão de autoestima também que influencia muito na aprendizagem. Como a gente viu aí, o déficit de atenção é um transtorno de causas genéticas que costuma aparecer na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida, né? Mas é mais comum em crianças e adolescentes, pelo menos é um momento que se torna mais evidente, né, esse transtorno. Para explicar melhor o que é o déficit de atenção, é chamado também de TDAH, né? Eu estou aqui com Neri Adami Neto, que é psicopedagogo, que vai bater um papo com a gente. Muito bom dia, doutor, bem-vindo aqui ao Bom Dia RN. Para esclarecer desde já, né, e é uma preocupação para os pais, imagine também uma preocupação para quem tem, o adolescente que já tem aí uma consciência do que está acontecendo. Não é falta de inteligência, não é isso, né? Eles aprendem, mas não aprendem de uma maneira diferente. Isso, nem é falta de inteligência e nem é preguiça. Porque muitas vezes as características, os sintomas, os pais imaginam que é uma preguiça, ele não faz porque ele não quer. Na verdade, ele não faz porque ele não consegue fazer. O TDA, como é popularmente chamado, que é um transtorno de déficit de atenção, ele é algo mais grave do que uma preguiça. Porque é uma disfunção neurocomportamental que afeta o cérebro e também algumas questões de ordem comportamental. Então não é só porque ele não quer, porque ele também não consegue. Inclusive, eu já estou recebendo aqui a informação que nós temos muitas perguntas, é uma preocupação, a gente imagina, muita gente com dúvida. Vamos para a primeira aqui, Ângela de Oliveira, do bairro Lagoa Azul.
né? Diz aí que o neto dela é muito agitado, responde os pais, tem 4 anos de idade, segundo a avó, ele não para quieto. Já o de 8 anos é mais tranquilo, ela queria entender. Aí eu já entro em uma outra questão aqui, aproveitando a pergunta dela, que pode ser uma dificuldade, uma resistência maior ao aprendizado, mas também pode ser uma agitação muito grande. Pode acontecer também? Pode. Nós temos que separar o que é um transtorno e o que é uma dificuldade. Então, pode acontecer Já ser uma... esse limite, Isso, pode ser que seja uma dificuldade, uma criança que foi pouco estimulada a estar mais atenta, a estar mais centrada, ou pode ser um transtorno. Quando a gente fala de transtorno, a gente fala de 4 principais habilidades que são mais deficitárias. Uma é a hiperatividade, como a telespectadora falou, mas também existe uma desorganização, existe também uma falta de atenção e uma impulsividade. Então, são crianças muito impulsivas, são crianças que estão a hiperatividade. Nesse caso, não. É aquilo que eu disse, a gente tem que separar o que é uma dificuldade de uma habilidade específica e o que é um transtorno. O transtorno, ela vai evoluir, ela deve melhorar, mas isso vai acompanhá-la por toda a vida, porque não existe cura para esses transtornos. Existe uma melhora significativa com terapia, em alguns casos com medicação, mas não existe cura. Onde é que se encontra o limite, por exemplo, do menino que não para quieto porque ele é muito agitado? Tem crianças mais quietas e tem crianças que são bastante agitadas. Para a criança que é hiperativa ou tem o transtorno de déficit de atenção, como é que se faz esse diagnóstico? Eu acho que a primeira coisa é realmente levar o especialista. Eu acho que nós não podemos mais perder tempo. Antigamente se imaginava, Murilo, que uma pessoa, que ele era burro. Esse era o termo utilizado há 10, 20 anos atrás, porque ele não aprendia ou porque ele tinha uma grande dificuldade. Era só porque ele era chamado de burro. Isso trazia uma série de questões psicológicas, dele não se sentir capaz de fazer aquilo ou de ele estudar, inclusive ao próprio abandono escolar. Então, existem muitos casos de crianças e adolescentes que abandonaram a escola, porque eles não se acham capazes. Então, o primeiro ponto é a busca pelo especialista. Normalmente a escola ela faz um encaminhamento muitas vezes ao próprio psicopedagogo, ou ao psicólogo, ou ao neuropediatra, ou ao próprio psiquiatra infantil. O psicólogo e o psicopedagogo eles têm uma função muito mais de avaliar as habilidades, e o psicólogo a parte comportamental. E o diagnóstico mesmo, o laudo mesmo, ele é feito ou pelo o neuropediatra ou pelo psiquiatra infantil. Quem bate o martelo nesse diagnóstico, Exato. né? A Rosilene Alves, de Parnamirim, quer saber se quem tem o déficit de atenção na adolescência também vai continuar tendo na vida adulta, inclusive, só para reforçar, acho que a gente até já respondeu, né? Continua, né? Não acaba, não termina. Não termina. Muda o contexto. Então, às vezes a pessoa se adapta melhor. Exato. Você não tem tanta hiperatividade, você tem uma condição, digamos, na escola, aquela pessoa muito desorganizada, que esquece os trabalhos, que não cumpre a agenda. Na vida adulta, ela pode ter um comportamento parecido com esse comportamento anterior da adolescência. Mas não quer dizer que mantenha todos os sintomas. A própria maturidade evolui para isso. Até aproveitar aqui, gente, tem muita pergunta, vou direto para mais um aqui. Mário Alves, do Potengi, na Zona Norte de Natal, disse que uma vez descobriu o déficit de atenção. A pergunta dele é a seguinte: uma vez que se descobre o déficit de atenção, existe tratamento para melhorar a cognição, né, a compreensão das coisas, o próprio aprendizado? Existe sim. Antigamente se imaginava que não, que o cérebro não muda, mas os estudos da neurociência mostram que ele tem uma plasticidade incrível. Então, a nossa capacidade de evoluir, de melhorar dentro dessas habilidades é muito grande. Então, ele vai precisar de um estímulo neurocognitivo, esse é um ponto importante. Ele aprende de outra forma. Não só aprende de outra forma, mas nós vamos ensinar esse cérebro a se organizar melhor, a melhorar a capacidade de atenção, a melhorar o planejamento, a melhorar os controles inibitórios. Porque imagina uma criança, Murilo, ou um adolescente que está numa sala de aula que até se passar uma nuvem sobre o sol e mudar a luminosidade da sala, isso vai chamar a atenção dele. Então, você imagina as crianças conversando, o barulho, então tudo isso meio que desorganiza essa criança. Então, os estímulos neurocognitivos, eles servem justamente para reorganizar.
esse tipo do sistema sensorial dele. Esse é um ponto. Em alguns casos é necessário realmente um medicamento. E aí o psiquiatra infantil e o neuropediatra são os profissionais que vão fazer essa indicação de que medicamento devem utilizar e como deve fazer. Um outro ponto importante que é bom colocar é que não só a nível de terapia existe hoje formas de melhorar isso. Hoje se estuda muito uma coisa chamada memória de trabalho, que é a nossa capacidade de manter uma informação, processar e devolver essa informação para o ambiente. Então, hoje em dia, se fala muito que os transtornos, seja o déficit de atenção, seja transtornos de leitura, que é o caso da dislexia, tem uma influência muito grande em cima da memória operacional, da memória de trabalho. E hoje existe não só a terapia, mas sistemas online de treino de memória de trabalho, como o Cogmed, que auxiliam nessa capacidade de aumentar e de melhorar essa condição. Ou seja, tratamento tem, né? Muitas vezes falta só informação. Tem uma próxima pergunta aqui, a pessoa está dizendo o seguinte: tem um adolescente que tem déficit de atenção e o psiquiatra passou um remédio, né? E essa pessoa disse que não viu diferença, né? Existe realmente tratamento com remédio, funciona, errou a dosagem, errou o remédio? Essa pergunta é da Cláudia Flores, de Parnamirim. O que a gente percebe, eu tenho 12 anos de consultório, e o que a gente percebe muito é que precisa se adaptar. Então, nem todos os casos realmente são necessários a medicação, mas em muitos são medicados. Você tem uma ideia hoje, eu acho que de 27 pacientes que eu tenho no consultório, eu acho que 5 ou 6 estão realmente com medicação, porque é necessário essa medicação. Outros só com a psicoterapia estão conseguindo evoluir. A grande questão é que tem que confiar no profissional que ele está indo e tem que seguir as riscas, porque hoje a gente vê na internet, no Google principalmente, um monte de informações, um monte de testes online, e você às vezes confia mais nesses instrumentos virtuais do que no próprio especialista. E cada caso é um caso, né? Não dá para certeza. você generalizar, né? O que está na internet muitas vezes são coisas extremamente generalizadas, né? O Heriberto Laurentino, de São Gonçalo do Amarante, diz que tem um filho de 4 anos, fica na creche, fica na escola, e a profissional da creche diz que ele tem 2 comportamentos nos 2 ambientes. Quer saber se essa mudança de comportamento está relacionada a déficit de atenção, hiperatividade? Por que o menino é tão diferente de um ambiente para o outro? A gente tem que imaginar também, Murilo, que os estímulos. Então, às vezes eu estou num ambiente que é muito estimulante, como é que eu quero me concentrar, me centrar mais? Eu não consigo. Então, isso, estimulante pelas atividades, pelo lúdico, pela ambientação, por uma série de coisas. Então é como se eu estivesse indo para um parque de diversões e tivesse que ficar muito concentrado. Eu não vou conseguir as luzes, o brilho, o barulho, o movimento vai me chamar a atenção, e é algo que é mais interessante às vezes do que o que a professora está dizendo. E muitas vezes a criança tem um comportamento com o pai presente na escola ou na creche, e quando ele não está, é completamente diferente. Isso pode acontecer também? Pode acontecer. Em casa pode ser um comportamento. Eu tenho crianças que não conseguem estudar sentadas, elas têm que estudar em pé. E às vezes é andando na mesa. Então, cada caso realmente... a gente já encontra outros casos, Murilo, de crianças extremamente desatentas. Então, crianças que às vezes passam e parece que o tempo não passa para elas. Ela está olhando para você, mas ela está pensando no videogame, no jogo de futebol, numa série de coisas, e você jura que ela está atenta àquilo ali. E quando você faz um questionamento... ela está completamente alheia ao que você está falando. Isso, quando a gente faz um questionamento, o que foi que você entendeu do que eu falei? Não sei, você falou sobre algo, quer dizer, elas não sabem, porque elas não estavam lá, só de corpo presente, mas a mente estava muito longe disso aí. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, rapidinho. Ana Cléia, de São Gonçalo do Amarante, tem um filho de 12 anos, ele tem dificuldade para aprender a ler e também as letras do alfabeto, está perguntando se é um problema. Na rede pública, pedem para ela procurar um psicólogo, mas na rede pública ela não consegue, né? Está perguntando, inclusive, aí uma parte mais prática, tem algo mais fácil? Assistência, atendimento, psicopedagogia, psicólogo infantil, dá para encontrar, doutor? É muito difícil. Mais difícil? É muito difícil mesmo. A gama de espera, principalmente pela área da psicologia ou da psiquiatria infantil, ela é uma área que demanda, às vezes, 4, 5, 6, 8 meses de espera, é o que a gente encontra hoje. E isso tudo, Murilo, é uma questão de saúde mental na escola.
A gente não pode, não é só um transtorno de uma dificuldade de aprender, mas é um transtorno que pode afetar toda a vida desse indivíduo, desse sujeito. Então a gente tem que levar isso muito mais a sério. Hoje em dia os estudos estão mostrando que uma criança ou um adolescente que tem um transtorno desse, seja um transtorno comportamental, ou só de atenção, ou de leitura, ou de escrita, isso pode afetar toda a vida dele. Então é uma questão de saúde mental na escola e a gente não pode brincar com isso. É isso, eu conversei aqui com Neri Adami Neto, que é psicopedagogo. Muito obrigado pelo papo aqui, doutor. Também muito obrigado por tanta gente. Algumas perguntas a gente não teve tempo de fazer, mas agradecemos todo mundo que ligou aqui para o Bom Dia RN. Obrigado pela participação, a gente espera ter tirado as dúvidas de vocês. Doutor, obrigado, bom dia.